Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Eu não consigo ficar em pé 10 minutos porque eu não tenho mais força em nenhum músculo do corpo. E quando eu pego a palavra para pregar, eu fico em pé até 1h30. Tem muita gente calada dentro da igreja que está sofrendo, tem medo de falar, tem filhos que estão sofrendo, né? Que tem medo de conversar com os pais. Você realmente tem se empenhado em cada coisa que chega à sua mão para fazer? Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama. E nós estamos de volta com mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia. E hoje o meu abraço apertado vai para o meu irmão Clébert, ele que está completando mais um ano de vida. Que Deus te abençoe poderosamente. No programa de hoje, no primeiro quadro, eu converso com Rodrigo Pereira Pires, uma experiência tremenda. Ele que se recuperou de esclerose lateral amiotrófica. Olha, uma experiência muito poderosa. No quadro de variedades, Ivan Bastos, ele que é o presidente da Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Espírito Santo, a Confraternes. Temos o quadro Pensando em Você e no final do programa o videoclipe da música Juízo Final. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando. Esse barulhinho, como sempre, alguém está te convidando para assistir o programa, mas você também pode convidar os seus amigos. Nós voltamos em instantes. Mais uma história de superação no programa Desafios. A partir desse momento tem um bate-papo com Rodrigo Pereira Pires. Ele é pastor, mas ele é o único caso no Brasil que está dando certo. Ele tem a doença esclerose lateral amiotrófica. Não é isso, Rodrigo? Uma alegria receber o programa Desafios. Prazer todo meu, querido. Rodrigo, quer dizer que você, segundo a medicina, tinha somente 6 meses de vida? 6 meses de vida, ou estaria morto, ou estado vegetativo. E tem quantos anos que você, do início da doença até aqui? Do dia que eu descobri através dos exames que foi comprovado, tem 8 anos e 7 meses. 8 anos e 7 meses. E você se sente bem? Graças a Deus, continuo fazendo aquilo que Deus me confiou, que é continuando pregando a palavra. Eu vi que você anda até com uma certa dificuldade, mas você continua pregando? Por incrível que pareça, eu não consigo ficar em pé 10 minutos porque eu não tenho mais força em nenhum músculo do corpo. Então, o máximo que eu fico é 10 minutos e canso muito. E quando eu pego a palavra para pregar, eu fico em pé até 1h30. Que isso! E você já é pastor há mais de 20 anos? Sim, sou pastor há mais de 20 anos, 12 anos em Santa Maria de Jetibá. Como você, Rodrigo, vê essa relação? Você é um pastor, você fala do Deus da cura e, de repente, Deus permite você passar por uma provação dessa. Na verdade, o que eu entendi que a minha vida toda eu nasci no Evangelho, preguei sobre o Deus da fé e aos 33 anos dormi bom e acordei. Dormi pregando sobre o Deus da fé e acordei vivenciando a fé do Deus que eu sempre preguei. Quer dizer que você não desistiu de Deus por causa da esclerose? Em hipótese nenhuma. Isso eu pego a doença que deveria ser como a medicina diz, que deixa a pessoa deprimida, foi um combustível para me ganhar almas por esse estado e pelo Brasil que eu tenho viajado.
Apenas para fortalecer aqui, para evidenciar. De acordo com a medicina, você teria somente 6 meses ou estaria vivendo no estado vegetativo. Vegetativo. E você está em plena atividade pregando o Evangelho, pastoreando. Pastoreando. Como eu sei que você tem uma experiência com Deus, uma intimidade, conhece a palavra de Deus. Como é passar por uma provação como essa? Porque é uma provação. Claro, Né? Deus prova a nossa fé também, não é isso? Sem dúvida. Mas com Deus. Ele, no primeiro momento, foi um choque, o chão parece que desapareceu, mas depois caí na realidade, entendi que para tudo Deus tem um propósito. Exemplo, eu já orei por pessoas com uma esclerose lateral amiotrófica e foram curados. E você, Deus permite ficar como se fosse o espinho na carne de Paulo. É isso aí. Não é? É isso aí. Rodrigo, tem muitas pessoas nos assistindo e, de repente, eles acham que estão com problemas em casa. Mas eu estou aqui com o Rodrigo, com esclerose lateral amiotrófica e em plena atividade no trabalho ministerial. Sim. Uma palavra para quem está nos assistindo agora e acha que está sofrendo. Olhe bem, o sofrimento só passa a ser sofrimento quando eu olho para o sofrimento entendendo que ele é superior à fé que eu tenho. Quando eu coloco a minha fé acima do sofrimento, o sofrimento passa a ser simplesmente uma fase aonde Deus passa a ser glorificado através da minha vida. Pastor, Deus não te cura por quê? Deus apenas me sustenta, e se ele disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, o que dirá comigo? Então, e você continua amando Deus do mesmo jeito? Apaixonado, todos os dias, 24 horas por dia. E o que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele receber esse Jesus que você prega? Primeiro, confessar. Porque uma vez que eu tenho medo, como os discípulos tiveram medo quando mataram Jesus, eles se trancaram dentro de casa. E Jesus apareceu naquela casa e disse, paz seja convosco. Então, ao Jesus entrar na minha vida, ele produz uma paz interior que eu passo a não ter medo de doença, de morte, de problema. Como, por exemplo, eu já tive quedas, já fraturei a órbita direita, médicos disseram que eu não conseguiria, não poderia abrir mais sequer a boca. 2 dias depois eu estava pregando com os olhos inchados. Mais de 20 pessoas aceitaram a Cristo. E eu estou aqui. Não, você é um milagre. Se precisávamos de mostrar um milagre, aqui está o Rodrigo. Não é isso? Para a glória de Deus. Rodrigo, eu quero agradecer por você ter atendido o nosso convite, trazer essa história de superação com a ajuda do nosso eterno e amado Deus que tem te sustentado e você é uma testemunha viva do poder dele na terra. Não é isso? Inclusive, quero aqui deixar bem claro, eu escrevi até um livro onde levo as pessoas, biblicamente, a superar todos os obstáculos mediante a fé. Não, e a sua vinda, ela, hoje no programa Desafios, estamos vivendo aí o contexto do suicídio, que é um tema muito difícil. E hoje nós estamos aqui com o Rodrigo, você que teve essa experiência com a esclerose lateral amiotrófica e está aqui vivo, em plena atividade, trabalhando. E para a medicina não era para acontecer nada disso.
Não é. Não é verdade? A língua atrofiou, não ponho ela para fora. Pela medicina não posso mastigar E quando prega, você fala 1h30. 1h30. Só Jesus mesmo. Não é isso? Só. Rodrigo, um grande abraço. Deus abençoe você Eu com toda agradeço. sorte de bênçãos. Obrigado, querido. Amém? Te agradeço. Amém. Para você que está em casa, hoje conversei com o Rodrigo Pereira Pires. Ele é pastor há mais de 20 anos, construiu a maior igreja de Santa Maria de Jetibá e vencendo a cada dia a esclerose lateral amiotrófica. Mas Deus o tem sustentado e Ele quer sustentar você também. Para isso, basta você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. Ele vai surpreender você. Desafios, volta já. A partir desse momento tem um bate-papo com o presidente da Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo, Ivan Bastos. Pastor, uma alegria receber o programa Desafios. Todo nosso. Pastor, hoje a Confraternes está com quantos pastores? Cerca de 1.200 ministros. 1.200. Quantas igrejas? Hoje eu me avaliar quantas igrejas, inclusive está até fazendo aí um levantamento disso aí, né? Porque com o passar do tempo a gente se perde em cadastro, né? E elas vão nascendo, né? Vão As nascendo, filiais, as vão congregações nascendo, também, né? Exatamente. De acordo com os números até do IBGE, a Igreja Assembleia de Deus tem mais de 22 milhões no Brasil No Brasil. de fiéis. Isso no IBGE passado, nas pesquisas passadas, né? Agora, hoje, deve ter muito mais, né? Porque existe muita igreja, a gente fala ligados a um movimento de convenção, né? Sim. São duas convenções Não, eu nacionais. mesmo faço parte de uma Assembleia de Deus que não está ligada não a uma está convenção. ligado. Igual a igreja que eu Exatamente. congrego também tem muitas, né? No Exato. Brasil inteiro. Exatamente. Mas que quando é registrado em cartório, o IBGE conta isso também, né? Sim. Pastor, o que diferencia as igrejas Assembleia de Deus para as outras igrejas históricas, como Batista, Presbiteriana, até mesmo Metodista? Olha, a única diferença, não dizer assim a única, mas é a questão do Pentecoste, ou seja, a visão que a Igreja Assembleia de Deus tem no batismo com o Espírito Santo. O senhor está falando aí dos dons, Dos do dons Espírito. espirituais, essa é um pouquinho de diferença, embora que alguns no meio de batista, né, eles não concordam, mas tem outros que concordam, até mesmo saem, né, para um movimento batista renovado e assim vai. Sim, e dentro dessa renovação acabou nascendo o movimento neopentecostal. Neopentecostal. Não é isso? Isso aí. E são muitas no Brasil, São né? muitos. E eu até digo para você que esse neopentecostal, ele pode ser até um tanto perigoso, né? Porque o Pentecoste genuíno, tanto se fala assim, ó, neopentecostal é o novo Pentecoste. Então parece que está até desfazendo de um Pentecoste que já existe, uma questão genuína, uma questão assim mais ligada a um comportamento de experiência com Deus, entendeu? Que o Pentecoste de antigamente, como alguns existem hoje, são mais assim, pessoas que têm aquele espírito de vontade, de oração, busca de Deus. Não, e na verdade, esses dias ouvindo a Edmeia Williams, ela falou o seguinte, que o Espírito Santo já veio tem quase 2000 anos atrás, lá no Pentecostes. É só tomar posse da presença dele. Só tomar posse. Não é isso? Não precisa nada de novo. É verdade. Agora, pastor Ivan, estamos com um problema sério nos nossos dias. Eu estou de amarelo porque é a cor do tema, um tema muito triste. A questão do suicídio e chegou dentro da igreja, não somente fiéis estão se suicidando, mas também líderes religiosos. Ontem eu participei de uma moça que se enforcou, tirou a vida dela, lá no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Cantagalo. Mas eu cheguei ali e vi a cena, né, do corpo ali, aquela coisa, a fisionomia da pessoa, a fisionomia triste, né, de dor, e os familiares. Então hoje eu acho o seguinte, a igreja, ela tem que procurar
a intervir um pouquinho, né, dentro da situação, dentro dos irmãos, dentro da membresia, porque hoje a gente se prega muito, se preocupa muito com o nosso lado financeiro, ou até mesmo muito com o plano de salvação, que é bom. Mas esse plano de salvação, ele precisa ser carregado de orientações, né? E a igreja hoje, ela precisa ser orientada. Tem muita gente calada dentro da igreja ali, que está sofrendo, tem medo de falar, tem filhos que estão sofrendo, né? Que tem medo de conversar com os pais. Não basta ser oração, vem cá meu filho, você tá, mas existe aquele companheirismo de pai, de pastor. Hoje, lamentavelmente, quando eu disse no início, essa experiência com Deus que o pentecostal tem, essa questão de conversar com Deus, essa é comum em todas as igrejas, os pastores, mas esse mundo que nós estamos vivendo está nos exigindo muito esse preparo. E nós temos aí uma classe de pessoas que estão se intitulando pastores, tá? E não estão vendo isso. Tem mais, tem uma autoajuda, entre aspas, né, que você vai vencer, a sua vitória está chegando, né? Primeiro eu quero dizer que vitória você não recebe, você conquista. Então, está vendendo facilidade para as pessoas, mas na hora do vamos ver, de sentar, de conversar, de dialogar, ele se perde. Ou seja, o líder despreparado, ele acaba se perdendo na própria mensagem que prega. Exatamente. Não é isso? E vamos falar então de coisa boa, já serviu aí de um despertamento para a sociedade. A mensagem cristocêntrica da Assembleia de Deus. Hoje, falar de Cristo é falar, vou voltar a dizer, é falar com experiência. O mundo está tão carregado, o pastor está sobrecarregado de muitas coisas, ele não tem tempo de tirar uma mensagem para a igreja. Ele vai recorrer a meios de internet, entendeu? Vai em outros livros. Então, a mensagem de Deus para ele não é dele. Não é fruto de uma meditação. Não é fruto de uma meditação. E o que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele entender essa mensagem que a maior igreja Assembleia de Deus do mundo, que está no Brasil, prega? O que ele deve fazer é eu arrepender dos seus atos, né? Quando o homem se arrepende dos maus caminhos, essa é a palavra comum na nossa igreja, dos seus maus caminhos, ele começa, ele mesmo, a abrir o seu coração para Cristo. Quando Cristo, ele vê essa abertura, meu irmão, ele se torna uma pessoa, não ele vivendo mais ele mesmo, mas Cristo vivendo na vida dele, né? É abandonar mesmo, literalmente, os maus caminhos. Abandonar. Né? A igreja hoje prega o evangelho transformador. Ela tem que ser um evangelho transformador. E o evangelho de Cristo transforma mesmo, né? Transforma. Olha, não adianta eu pregar, você vai ter um carro, você vai ter uma casa. Isso eu ter uma casa, carro, dinheiro em banco, é consequência daquilo que eu olhei para Jesus e falei assim, olha, hoje eu sou um homem que eu tenho que me arrepender mesmo. Então eu sempre digo... É uma consequência da conversão genuína. Exatamente, é a consequência. Aí até aquilo, eu sempre falo na igreja, olha, se você está em Cristo Jesus realmente, até aquilo que você não pediu a Deus, Deus vai te dar. Não, e vamos deixar claro aqui, que você não precisa pagar nada para receber as bênçãos de Deus. Não tem troca com Deus. Nós jamais vamos conseguir pagar alguma coisa. Nós, por gratidão, ofertamos, somos dizimistas fiéis, mas as bênçãos de Deus, elas são gratuitas. Qualquer coisa que for ensinado fora disso é mentira. Você não precisa pagar por nenhuma bênção, porque ninguém consegue pagar a Deus. Não é verdade, pastor? Verdade. Pastor Ivan Bastos, quero agradecer por ter atendido o nosso convite, por esse bate-papo. O senhor que está aí coordenando 1.200 pastores, obreiros aí no estado do Espírito Santo. Que Deus te abençoe nessa sua caminhada. Abraço e parabéns pelo programa, né? Isso tem transformado muita gente. O nosso desejo é ser um canal de bênçãos para aquelas pessoas que estão em casa agora nos assistindo. Tá bom. E Deus continue usando o senhor aí em cada cidade, nos municípios, aí levando essa palavra através da igreja local.
Ok. Um grande abraço. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o Ivan Bastos, ele que é o presidente da Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo, a Confraternes. O recado já foi dado, uma palavra de despertamento. Se você está sofrendo uma tristeza, uma angústia muito grande no seu coração, busque ajuda. Sabe, fuja do isolamento. Cuidado com a depressão. E guarde essa mensagem. Jesus Cristo é a solução. Desafios, volta já. Olá! O que é sucesso para você? E o que é trabalho? Para algumas pessoas, sucesso é ter alguma coisa. Para outras, é fazer. Para outras ainda, sucesso é ser alguém. Bom, sucesso de qualquer forma é ter êxito em algo. E trabalho? Trabalho é fazer algo com um objetivo final. Sabia que sucesso só vem antes do trabalho em um lugar nessa vida? No dicionário. Pois bem, então se você quer ter sucesso no relacionamento, trabalhe. Se você quer ter sucesso conquistando alguma coisa, trabalhe. Se você quer ser alguém diferente do que você é hoje, trabalhe. E o trabalho é um empenho com um objetivo bem claro. Voltaire disse assim, que o trabalho afasta de nós 3 grandes males. O ócio, nós não vamos ficar à toa ao estarmos trabalhando. O vício, tampouco vamos nos viciar em algo porque estaremos ocupados. E ainda, o trabalho afasta de nós a pobreza. Como você tem vivido no seu dia a dia? Você realmente tem se empenhado em cada coisa que chega à sua mão para fazer? Cada atividade? Lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim: tudo que te vier à mão, faze-o com todas as suas forças. Você tem feito assim na sua vida? Você tem cuidado dos seus relacionamentos com toda a sua força? Você tem feito a sua atividade no seu trabalho com toda a sua força? Fazendo com dedicação? Para ter sucesso, precisa, antes de tudo, ter trabalho. Agora eu gostaria que você parasse um minutinho e prestasse bastante atenção. Você deve estar se perguntando, Eli, o que você está fazendo com esse celular na mão? Eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de contar a sua história aqui no programa Desafios? Grave um vídeo, olha só, com o celular deitado nesta posição para o número 99922-4499. O telefone está no vídeo. Mas nessa posição, um vídeo de 1 minuto contando a sua história, o seu testemunho, sabe o que Deus fez. Mas preste atenção, você vai gravar um vídeo de 1 minuto com o celular deitado e vai enviar para o nosso número de WhatsApp, 99922-4499. Nós vamos colocar a sua história no ar aqui no programa Desafios. Nisto não há acepção de pessoas, haverá um dia que todos hão de prestar contas. Juízo final é o videoclipe de hoje. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia, mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua semana. De que
Escute enquanto é tempo, aceite a paz. Se morrer perdido, não terá jamais oportunidade para se salvar. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua paz, perder a sua família? Que adianta? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai antes que se decida a aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.